Eu agradeci a visita dos irmãos que estão presentes aqui, mas sempre eu levo um puxão de orelha do pessoal da mídia, porque eu não agradeço também os que estão nos acompanhando pela internet. Eu não sou lá muito afeito a essa interação, mas eu tenho que aprender, né? Então, aqueles que estão nos acompanhando, o pessoal da mídia já me informou que a média hoje em dia é de dobrar a quantidade de pessoas que tem aqui na igreja. Então, se a gente está com 80, 60, 70, tem mais essa quantidade de pessoas, pelo menos de aparelhos ligados, né? A gente não sabe quantas pessoas estão em cada um daqueles ali assistindo. Então, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, sejam bem-vindos, aproveitem esse tempo da conferência, e se moram em Campina Grande, venham amanhã cultuar conosco ao Senhor. Hoje nós vamos ter a primeira palestra da Conferência dos Puritanos, nossa 6ª Conferência dos Puritanos, já um evento que tem marcado a nossa igreja. O pastor Rodrigo Broto já esteve na conferência em 2017, se eu não me engano. Ele participou, ainda era pastor da primeira igreja presbiteriana de Teresina, e aprove ao Senhor que de lá ele fosse para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos Deus trouxesse ele com sua família para cá. A família dele está toda aqui conosco, a Lei e os meninos estão ali, e hoje ele nos ajuda a plantar a igreja de João Pessoa, igreja presbiteriana litorânea, igreja firme, que tal qual essa igreja também começou no hotel, né, no Flat, né, Flat Hotel Tambaú, e Deus tem nos abençoado muito ali naquele lugar. E certamente não vai passar muito tempo ali, porque cada vez mais a igreja está crescendo. Então, a bênção do Senhor, tudo que Ele tem feito. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Rodrigo Broto, queria convidá-lo aqui. Ele tem sido fiel às Escrituras, um homem temente a Deus, e sempre se dedicou a essa área de ensino. Sempre foi uma área que ele se dedicou. E esse projeto da escola tem uma ajuda grande do pastor Rodrigo. E esse projeto de Campina Grande vai para João Pessoa, não tenham dúvidas disso. A gente não vai ficar só em Campina Grande. Talvez o pastor fale um pouco mais sobre isso, mas o próximo passo, se Deus permitir, é levar o ensino confessional para João Pessoa. Então, uma alegria ter o pastor aqui. Deus abençoe, meu irmão. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui nessa noite. O pastor Brian mencionou que eu era pastor em Teresina, e na providência de Deus, estar hoje na Paraíba tem a ver com um projeto educacional frustrado. Nós fomos para os Estados Unidos para trabalhar nessa área. Para nós é uma frustração, obviamente, mas não para Deus. Os seus planos nunca podem ser frustrados. E se eu estivesse, minha família e eu estivéssemos nos Estados Unidos hoje, nós não teríamos o privilégio de ver o que nós estamos vendo exatamente nesse dia, nessa conferência, onde não há coincidências, somente a total providência de Deus cuidando dos mínimos detalhes. E é muito emocionante porque eu creio que vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso, onde a teoria vira prática. São vários anos falando sobre isso, inclusive em Teresina também, batendo muito nessa tecla. E o Senhor Deus, na sua soberania, nunca abriu as portas para que tudo isso que a gente aprendeu e tem ensinado se tornasse de fato prático. E é para isso que a gente ensina. Não é simplesmente para suprir o conteúdo de mais uma conferência teológica. E a alegria maior ainda, que não só a escola está tendo início aqui, como já vai virar franquia, eu não sabia. Ótimo, uma bênção. E que isso se espalhe de fato por todo o Brasil, e nós possamos ver aí Deus agindo por meio dessa área tão necessária também. Eu vou falar com os irmãos hoje sobre um tema
que eu intitulo como o mito da neutralidade pedagógica. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto de 2 Coríntios 6. 2 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 14 até o primeiro versículo do capítulo 7, nós oraremos e assim falaremos a respeito desse assunto. 2 Coríntios 6, de 14 até o primeiro versículo do capítulo 7. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus majestoso, os teus planos não podem ser frustrados. Isso é evidente em nossas vidas, principalmente quando percebemos tamanhas bênçãos acontecendo nos nossos dias. Ó Senhor, abençoa-nos agora nessa palestra, convença-nos daquilo que ainda precisamos ser convencidos na área da pedagogia, e nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer fazer no meio do teu povo, não apenas plantando igrejas fiéis, mas estabelecendo também, ó Deus, projetos educacionais que fluam das Escrituras e que substituam por completo esses projetos frustrados de uma educação que pragmaticamente tem falhado, e os nossos filhos, infelizmente, têm sido vítimas disso também. Abençoa essa igreja, ó Deus, e fala conosco nessa noite poderosamente. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Ora, esse texto, obviamente, vem tratar daquilo que nós conhecemos como jugo desigual. E se eu perguntar para vocês aqui qual é a principal implicação disso, provavelmente 100% das pessoas teriam uma primeira resposta dizendo: em relação ao casamento, nós não podemos nos casar em jugo desigual. E aí nós passaríamos a falar sobre outras coisas que são feitas ainda hoje no meio do povo de Deus em jugo desigual, mas dificilmente nós chegaríamos à resposta de que quando filhos do pacto estudam em escolas seculares, isso também é uma forma clara de jugo desigual. Então vejam como nós estamos preparados para impedir que os nossos filhos se casem com incrédulos. Ótimo, mas nós não estamos tão preparados assim em pensar ou imaginar nas consequências de nossos filhos do pacto serem treinados e guiados e instruídos e educados por ímpios. E é mais ou menos sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Nós vamos ler bastante ali. Pode passar, por favor? Algumas citações, inclusive algumas delas são tiradas do livro Quem Controla as Escolas Governa o Mundo, que o presbítero André está usando aqui em uma das classes de escola dominical. Então você vai estar que está participando dessa classe, bem familiarizado com esse material. E quem ainda não está, esse livro é fantástico. Obviamente não vou usar apenas ele, mas ele é esse choque
de realidade para as nossas vidas, tá? Então nós começamos perguntando: você matricularia seu filho em uma escola católico-romana confessional? Daquelas bem carolas mesmo, que inclusive hoje em dia tem até faltado no Brasil, em alguns lugares você ainda encontra. Mas, por exemplo, se você for pesquisar o número de famílias hoje que fazem educação domiciliar, nós vamos tratar disso um pouco hoje, o maior número dessas famílias é de católicos romanos. E aí você pergunta, mas praticamente em todas as cidades do Brasil, pelo menos na capital, você tem uma escola católico-romana. Então vejam como até esses pais, entendendo que aquela escola ali não satisfaz mais o princípio fundamental da educação, eles retiram seus filhos dessas escolas, que em tese têm a mesma fé, e educam-nos em casa. A questão aqui então é para nós pensarmos: eu, crente, protestante, reformado, matricularia meu filho numa escola católico-romana confessional? Isso pelo menos lhe faz pensar, da mesma forma que a segunda pergunta, em uma escola adventista, se não tem uma escola verdadeiramente evangélica na cidade, a gente geralmente foge por essa tangente do adventismo, mas aí sempre fica aquela pulga atrás da orelha: mas o adventismo não é uma seita? Como é que eu coloco meu filho numa escola que é dirigida por uma seita? E nós sempre nos convencemos dessa ideia: é porque na verdade não tem tanta influência. A igreja ou a falsa igreja é uma coisa, a escola ligada a essa igreja é outra. Mas na verdade, o próximo comentário ou a pergunta é que mais nos chama a atenção. Você matricularia o seu filho em uma escola cujo credo principal fosse: ó Deus, nós nem negamos nem afirmamos a tua existência. Ó Deus, nós nem obedecemos nem desobedecemos aos teus mandamentos. Nós somos estritamente neutros. E é provavelmente numa escola assim, particular, porque você vai sacrificar boa parte do seu orçamento para enviar o seu filho para uma escola particular, jamais para uma pública, e vai tentar tomar o cuidado, se ela não for católica ou adventista, que ela seja supostamente neutra. E nós acrescentamos aqui entre parênteses esse pensamento: afinal de contas, nós estamos em um estado supostamente laico. E tudo isso está muito ligado. Essa questão do Estado fica para um outro momento. Mas é essa atmosfera que governa não só o Brasil, mas eu diria o mundo inteiro, que tem convencido os crentes dessa falsa neutralidade, onde eu acho que eu posso colocar meu filho, sim, numa escola que nem afirma nem nega a existência de Deus, achando que isso é o melhor para ele. Vejam o que Gordon Clark diz a respeito disso. Pode passar. O sistema educacional que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorar a Deus. E isso não é neutralidade. É a pior forma de antagonismo, pois ela considera Deus irrelevante em relação às questões humanas. Isso é ateísmo. Não existe escola neutra. Todas as escolas são confessionais. E louvado seja o Senhor, porque hoje nós vemos uma escola ou uma atividade educacional baseada num ensino confessional bíblico, de uma herança reformada, que é fruto natural de uma igreja que assim é também. É motivo de muita alegria, pois aqui os nossos filhos têm a possibilidade de não mais serem sopa de sapo. Passa, por favor. Sopa de sapo.
você já deve ter ouvido essa famosa ilustração de como você cozinha um sapo. Se você joga o sapo na água quente, já quente, ele pula, ele salta. Mas se você deixa o sapo ali numa panela com uma água fria e vai esquentando a panela e a água devagarinho, o sapo não sente isso, ele se acostuma e quando ele menos espera, virou sopa de sapo. Essa imagem é o que demonstra aquilo que tem acontecido com os nossos filhos em escolas supostamente neutras. E é interessante que uma vez dando uma palestra, não essa, mas uma outra sobre educação pactual, ao final daquela palestra, um presbítero daquela igreja me puxou de lado e disse assim: pastor, muito interessante o seu estudo, mas os meus filhos sempre estudaram em escolas particulares não cristãs, eu sempre estudei em escolas particulares não cristãs, e eu sou presbítero da igreja, meus filhos estão todos aqui na igreja, todos bem. Eu tive que me segurar naquele momento, em respeito ao presbítero, porque na verdade o que eu queria dizer para ele era exatamente isso. Por causa do seu argumento pragmático, é que nós estamos hoje na situação em que nós estamos. E se você faz parte dessa igreja, e se você começar a entender o que esse projeto significa, não é por pragmatismo que nós fazemos as coisas, mas por obediência à palavra de Deus. E eu queria dizer para aquele presbítero que, pela graça de Deus, ele poderia estar ali, juntamente com seus filhos, naquela igreja, mas ele certamente não havia atingido o potencial máximo que um crente tem quando ele é treinado à luz das Escrituras, a partir de uma educação pactual verdadeira e um ensino confessional. Passa, por favor. O mito da neutralidade, ou do Estado laico neutro, diz: infelizmente, os humanistas jamais adotaram o mito da neutralidade, ao passo que o vendiam a nós por um alto preço. Enquanto vendiam aos cristãos os bens estragados da neutralidade, do jogo limpo, da objetividade, da tolerância e do pluralismo, os humanistas promoviam e implementavam sua cosmovisão em todas as áreas da vida, negando o que, segundo eles, deveríamos crer. Desafortunadamente, muitos cristãos ainda acreditam que a neutralidade é possível e que os humanistas buscam a objetividade na educação. Essa é a tese central de Gary DeMar, do livro Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Não se enganem. A escola mais bem-sucedida de Campina Grande, particular, neutra, ela é uma escola confessional que em maior ou menor grau tem lutado para que o reino de Deus não avance da forma como ele deveria. Você não vai ouvir isso dos diretores, você não vai ouvir isso dos professores, eles talvez não tenham a menor ideia de que estejam contribuindo para isso. Mas no mínimo Satanás sabe exatamente como utilizá-los e os utilizar muito bem. E eles acham que estão fazendo bem para os nossos filhos. Pode passar? O humanista John Dunphy, por exemplo, disse: estou convencido de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e ganha nas salas de aula das escolas públicas por professores que percebam com correção seu papel como propagadores de uma nova fé. Uma religião da humanidade que reconheça e respeite a fagulha do que os teólogos chamam de divindade em todo ser humano. Esses professores devem encarnar a mesma dedicação altruísta dos pregadores fundamentalistas mais fanáticos, pois serão ministros de uma outra espécie.
usando a sala de aula em vez do púlpito para ensinar valores humanistas em qualquer disciplina, independentemente do nível educacional, seja na pré-escola ou em grandes universidades públicas. A sala de aula deve ser e se tornará a arena de conflito entre o velho e o novo, o corpo em decomposição do cristianismo, junto com todos os seus males e misérias adjacentes, e a nova fé do humanismo, resplendente na promessa do mundo, onde o ideal cristão jamais alcançado de amar ao próximo será por fim alcançado. Vocês conseguem perceber a ironia desse homem? Em mostrar, na verdade, que na destruição do cristianismo, porque é exatamente isso que precisa acontecer, na destruição do cristianismo é que o próprio ideal cristão de amar ao próximo será finalmente alcançado. Eu quero insistir aqui, talvez até de uma forma repetitiva. Os nossos filhos em escolas particulares, por mais que pragmaticamente elas alcancem resultados que podem até ser contestados dentro de um sistema falido educacional, elas não são amadas por seus professores. E elas não conseguem entender muito bem, ou de uma forma realmente plena, o que significa amar ao próximo de fato, à luz do Evangelho. Próximo slide, por favor. Aqui nós vemos o título, A Captura das Vestes Talares. O que significa isso? As vestes talares, elas são um outro nome para a conhecida toga. E quando nós pensamos na toga, há pelo menos 3 áreas que deveriam vir imediatamente à nossa mente. Quando você pensa em um homem ou uma mulher ainda vestindo uma toga, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Ainda hoje, você olha para as sessões do STF e você vê ali os magistrados de toga fazendo aquilo que eles têm feito. Você não precisa ser extremamente ligado à política para perceber que há algo de errado no STF. Eu lhe pergunto nessa noite, o STF foi capturado por ideais anticristãos? A resposta é bem clara. Aquela toga que sempre representou algo importantíssimo na sociedade, porque é dada pelo próprio Deus, o magistrado vem de Deus, não por acaso, porque sempre souberam que não havia neutralidade e nunca houve. Aos pouquinhos foram conquistando exatamente essa veste talar, e nós estamos então experimentando as consequências disso. Uma outra área que não acontece de forma tão constante como no STF ou no magistrado jurídico, é só você se lembrar das formaturas das universidades. Ali você vê os doutores, os mestres, até mesmo os alunos vestindo a toga acadêmica. Também uma veste talar importantíssima na sociedade. Pergunto aos irmãos, aos amigos aqui presentes, a academia foi dominada, foi capturada por ideais anticristãos? Se você não consegue responder um sim contundente a essa pergunta, você precisa imediatamente rever alguns conceitos do que significa o Evangelho em todas as áreas da vida. Mas se você está hoje na academia, você sente na pele o que significa ser um crente fiel ali, diante de professores que certamente não são absolutamente neutros e nem tolerantes, e acusam você
de intolerância. A academia foi também capturada por aqueles que sempre entenderam que não há neutralidade, nunca houve. Mas há um outro aspecto de toga, que infelizmente nós perdemos também. E aí você volta um pouquinho na história da igreja, você volta um pouquinho para a reforma, e você tem ainda hoje algumas igrejas que mantêm isso, a toga do ministro da palavra. E a questão aqui não é se nós precisamos resgatar ou não a toga, fazer o pastor Brainer pregar em Campina Grande de toga, alguma coisa assim. A questão não é essa. A questão é que a toga já fez parte da igreja, ou seja, a igreja juntamente com a academia e com o magistrado sempre teve uma voz para falar a respeito daquilo que realmente importa. Na verdade, a toga da igreja, ela deveria dar as regras às outras togas. E nós estamos aí talvez às vésperas das outras togas impedirem mais uma vez da igreja proclamar o evangelho publicamente da forma como ela foi chamada para fazer. Será que a igreja também foi capturada nesse sentido? E infelizmente nós devemos concluir que sim. Vejam por favor essa próxima citação, mais especificamente ainda aí sobre essa questão do magistrado. A regulamentação do Ninth Circuit Court of Appeals, o 9º circuito de Tribunal de Apelações, sobre o papel dos pais na educação dos filhos em relação ao Estado. Isso obviamente nos Estados Unidos, mas algo que claramente acontece no Brasil também. Eles dizem: os pais têm o direito de informar a seus filhos a respeito de sexo quando e como desejarem. Eles não têm nenhum direito constitucional, entretanto, de impedir que uma escola pública forneça aos alunos quaisquer informações que desejar, seja de natureza sexual ou outra qualquer, quando e da maneira que a escola determinar apropriado fazê-lo. Nem Mayer, nem Pierce, 2 magistrados anteriores da Suprema Corte, apoiam o ponto de vista de que os pais têm o direito de impedir que uma escola forneça qualquer tipo de informação, sexual ou outra qualquer, a seus alunos. Talvez seja do 6º circuito a manifestação mais clara sobre o ponto ao explicar: embora os pais tenham o direito fundamental de decidir se enviarão o filho à escola pública, eles não têm o direito fundamental mais amplo de apontar como a escola pública deve ensinar seu filho. Isso é Stephen Heinert falando do Ninth Circuit Court of Appeals. Aqui no finalzinho, talvez nós tenhamos uma diferença fundamental entre os Estados Unidos e o Brasil. Lá, os pais de fato têm uma liberdade maior em relação à educação dos seus filhos. Aqui no Brasil, nem tanto. Daí a importância de termos algo como essa escola aqui, oferecendo uma alternativa genuína num estado dominado por ideias de que filhos devem sim sair de casa o mais cedo possível para serem educados pelos expertos pedagogos, pois os pais não deveriam ter o direito nem o dever de fazer isso. E o interessante é que nós vemos uma consistência maravilhosa nessa citação. O que eles estão dizendo é que se o pai decide enviar o seu filho a uma escola pública, o pai, em tese, não pode reclamar daquilo que está sendo ensinado ali. Se eu entrego meu filho a César, é César quem vai criar meu filho. E não ache você que as pouquíssimas horas que você tem em casa são suficientes para você fazer uma chamada reciclagem daquilo que ele está aprendendo errado lá e que agora vai aprender corretamente em casa. Isso é uma ilusão. E não se esqueça,
Talvez você não envie seu filho para uma escola pública no Brasil, mas todas as escolas no Brasil, elas estão debaixo de César. Inclusive as mais caras que o seu dinheiro pode pagar. Próximo slide, por favor. Uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional, diz Herbert Schlossberg. E mais uma vez Gary DeMar diz: quem quer que controle o sistema educacional definirá os objetivos da nação, definirá e estabelecerá seus valores morais e, por fim, regerá o futuro de todas as áreas da vida. As crianças e a cosmovisão que elas abraçam são o futuro. Mais uma vez eu volto para uma questão de cálculo matemático. Basta você calcular na semana quantas horas seus filhos passam com ímpios, estudando matemática, estudando línguas, estudando artes, estudando tudo. E nós ainda achamos que o pouco de tempo que nós temos com eles é suficiente para transformar a sua cosmovisão, ou pelo menos não deixar que eles sejam tão maus quanto eles podem ser, mesmo como filhos do pacto. Eu disse para vocês que eu ia falar sobre, próximo, a educação domiciliar. E aqui, a partir do livro de Gary DeMar, ele vai tratar de dois aspectos muito importantes e tangíveis nessa questão do controle da educação. E todos vocês conhecem esse símbolo. E hoje, poucos países no mundo são deliberadamente contra ou proíbem deliberadamente a educação domiciliar. E um desses países é a Alemanha. A Alemanha proíbe a educação domiciliar desde os tempos do nazismo. E nós achamos que com Angela Merkel e outros alemães tão inteligentes, isso já deveria ter sido superado. Mas é uma demonstração clara do quanto eles ainda experimentam, mesmo de forma indireta, o que nós vamos ler aqui. Próximo slide, por favor. Em Mein Kampf, Hitler defendeu a importância de ganhar e depois treinar os jovens no serviço de um novo Estado nacional. William L. Shirer, testemunha ocular da ascensão de Hitler e da cosmovisão nazista, oferece uma perspectiva bem objetiva da questão. Quando um oponente declara: "Não passarei para o seu lado", disse Hitler no discurso de 6 de novembro de 1933. Faça as contas aí. Em 1933, Hitler faz esse discurso. E logo depois nós vemos a Segunda Guerra e tudo aquilo que nós aprendemos de história. Ou seja, quando alguém diz: "Não passarei para o seu lado", Hitler respondia: "Eu calmamente digo, seu filho já nos pertence. E você? Você passará. Seus descendentes, entretanto, agora estão no novo campo. Em pouco tempo, eles não conhecerão nada além da nova comunidade." E em 1º de maio de 1937, ele declarou: "Este novo Reich não entregará a juventude a ninguém, mas a tomará para si mesmo e lhe dará sua própria educação e seu próprio crescimento." Sabe qual é o argumento daqueles que não acreditam na neutralidade, enquanto você acredita? Dizem para você que eles estão, na verdade, lutando para que os seus filhos tenham condições de escolher por eles mesmos o que eles querem ser da vida, inclusive na questão de sexo ou gênero. Ora, que coisa mais maravilhosa! Que ideia de liberdade! Quando, na verdade, eles estão ensinando exatamente aquilo que o nazismo ensinava também. Vejam aí mais essa citação, por favor, a próxima.
Todas as pessoas na profissão de ensino, do jardim de infância às universidades, foram coagidas a se filiarem à Liga Nacional Socialista dos professores, que, por lei, foi responsável pela execução da coordenação ideológica e política de todos os professores de acordo com a doutrina nacional socialista. O Estado deveria ser apoiado sem reservas e os professores fizeram juramento de lealdade e obediência a Adolf Hitler. Se você faz um recorte da história da Alemanha, você vai ver que naquele momento a Alemanha era praticamente totalmente alfabetizada, não havia analfabetos naquele país. A Alemanha era extremamente tecnológica e avançada, ou seja, se nós pragmaticamente analisarmos o que acontecia na Alemanha, nós provavelmente gostaríamos que os nossos filhos estudassem em escolas alemãs, para que eles pudessem passar em qualquer concurso público que eles fizessem ao voltarem para o Brasil. Mas é exatamente nesse contexto onde professores, médicos, pastores, teólogos aderiram a Hitler. Que educação é essa? Que educação é essa? E como nós veremos já já, eu via um candidato, ou uma candidata, na verdade, a vereadora em João Pessoa, cujo slogan era "Professor vota em professor". Qual você acha que é a cosmovisão dessa professora? E se professores votam em professores, para que, mesmo que eles não saibam mesmo, eu estou dando essa colher de chá para eles, trabalhando para destruir o cristianismo, quem vocês acham que está dando aula para os nossos filhos, mesmo na escola mais cara que o seu dinheiro pode pagar? Gary DeMar mais uma vez diz: todas as cosmovisões contrárias ao nazismo foram expurgadas do currículo educacional do Estado. Neutralidade nunca foi a opção de Hitler. De fato, a neutralidade nem sequer é possível. Não tomar partido significa aquecer ao oponente. E talvez você diga assim: mas pastor, nós estamos tão longe do nazismo. Nós provavelmente nunca nos renderíamos a tal coisa. Tá bom. Mas e é isso aqui? Próximo slide. Professor que vota em professor defende exatamente essa bandeira. Não tenha dúvidas disso. E se você defende essa bandeira hoje, você precisa imediatamente se arrepender, porque você está em pecado. E não me venha com o argumento de que isso é a sua opção política e que isso não tem nada a ver com a sua fé. Essa bandeira é extremamente contrária ao cristianismo. É impossível você ser um cristão e namorar com isso que essa bandeira representa. Mas eu quero crer que não existam pessoas assim hoje aqui. Mas você sabe o quanto o nosso coração ainda está cheio disso aqui? E era isso que eu queria dizer para aquele presbítero também, que foi treinado, talvez não tanto nos anos primários dele, porque isso não estava tão presente no Brasil à época, mas seus filhos certamente, nas escolas mais caras que ele podia pagar, já eram ensinados baseados nisso aqui. Se o nazismo não chega no Brasil como chegou na Alemanha, isso aqui já chegou e domina o nosso país. Os magistrados civis, as academias e, infelizmente, as igrejas também. Próximo slide.
Da mesma forma que Hitler, Lenin percebeu o valor de monopolizar a educação e trazê-la para o controle exclusivo do Estado. Ele acreditava que o tempo estava do seu lado. A velha ordem passaria com suas ideias ultrapassadas sobre religião, família e educação. Velha ordem. O processo de mudança, entretanto, deveria começar com as crianças. Quanto mais cedo pudessem ser tiradas de seus pais e suas ligações com o passado quebradas, mais rapidamente aconteceria a reprogramação. Eu vejo que aqui pessoas são mais ou menos do meu tempo de escola. Você se lembra com que idade você foi para a escola? Você sabe com que idade os nossos filhos devem ir para a escola hoje, de acordo com o Estado brasileiro? 4 anos de idade. Você bem bonzinho aqui, né? Na década de 80, os anos áureos da civilização ocidental, você tinha o privilégio aos 4 anos de idade ficar em casa, mesmo que fazendo nada. Hoje você tem que estar na escola, porque o Estado assim pensa e assim manda você fazer. E isso é uma prova, meus queridos, de que quão mais cedo eles estiverem na escola e as ligações quebradas com seus pais, mais rapidamente acontece a reprogramação. Próximo, por favor. No livro Princípios do Comunismo, publicado em 1847, Engels defendeu educação de todas as crianças, tão logo atingissem idade suficiente para dispensar o cuidado materno em instituições nacionais e à custa da nação. Lendo essas coisas, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Estamos trazendo as mulheres para a economia social, para a legislação e para o governo. Estamos estabelecendo cozinhas comunitárias, creches, instituições educacionais de todos os tipos. Em resumo, estamos cumprindo seriamente a demanda do nosso programa para a transferência da função econômica e educacional da família em si para a sociedade. Isso citado em Francis Nigel Lee, um grande teólogo, em seu livro A Escatologia Comunista, uma análise filosófica cristã das visões pós-capitalistas de Marx, Engels e Lenin. E aí, graças a Deus, que Lenin, Marx e tantos outros, eles eram radicais. E o radicalismo poderia ser percebido de uma forma mais clara. Só que aí veio um outro camarada. Próximo. Esse tal de Gramsci. De onde vem o gramscismo? Do qual nós dificilmente ouvimos falar. Porque esse é o grande trunfo do gramscismo. Se Marx e Lenin e outros queriam lá se vestir de vermelho, ter barba e se chamar de companheiro e lutar pelo sindicalismo nos lugares, Gramsci falou: não, vamos capturar as vestes talares, vamos fazer o dever de casa, e quando eles menos esperarem, nós já teremos os seus filhos, como sopa de sapo. Próximo. Da mesma forma que os marxistas revolucionários antes dele, Gramsci considerava o cristianismo a força que amarrava todas as classes, camponeses, trabalhadores e príncipes, padres e papas e todos os outros, em uma cultura única, homogênea. Era especificamente a cultura cristã, na qual os homens e mulheres entendiam de modo individual que as coisas mais importantes da vida humana transcendiam as condições materiais em que viviam a vida mortal. Em outras palavras, destrua o cristianismo e nós dominaremos o mundo. Opa! Quem controla as escolas governa o mundo.
Como é que nós destruímos o cristianismo? Queimando igrejas? Não. Isso é muito Black Lives Matter. É colocando os meninos na escola o mais cedo possível, tirando-os então do cuidado de seus pais, que ainda acham que existe qualquer tipo de neutralidade no ensino de matemática entre um ímpio e um crente. Próximo slide, por favor. Porém, Gramsci rompeu com a forma como Marx e Lenin impunham o marxismo. Gramsci começou a recriar o marxismo, abandonando os slogans mais desagradáveis. Não adiantaria fazer discursos retóricos sobre revolução, ditadura do proletariado e paraíso dos trabalhadores. Em vez disso, o marxismo teria de se reformular e falar sobre consenso nacional, unidade nacional e pacificação nacional. O processo democrático, em lugar da revolução, deveria ser usado para alcançar as mudanças necessárias. No início, o pluralismo seria promovido e defendido. Depois, os marxistas deveriam se unir a outros grupos oprimidos, mesmo que não compartilhassem os ideais, para criar uma coligação unificada com poder de voto. Professor vota em professor. Depois de construir a coligação, eles devem entrar em todas as atividades civis, culturais e políticas de todas as nações e, como o fermento faz com o pão, levedar todas elas com paciência e de forma completa. Se você, ao ler isso, ao ouvir isso, você não identifica algumas coisas do Brasil, eu não sei em que mundo você está vivendo. Porque você não precisa ser engajado politicamente para ver essas coisas aqui. É uma simples leitura de um livro, de algo que foi escrito, e uma simples leitura dos acontecimentos ao nosso redor. E o mais irônico também disso aqui é a utilização da expressão, o fermento levedando todas as coisas com paciência e de forma completa. Exatamente uma ilustração que Jesus usa para falar de como o reino de Deus também funciona. Próximo slide, por favor. Alguns resultados do marxismo light, ou Nutella, de Gramsci. O que alguém faz na sua vida privada não altera a sua capacidade de governar. Pouco importa o que os governantes fazem, desde que eles lutem pelas minorias. Tudo é uma questão de sexo, até mesmo o adultério. Aqui você pode perceber muito de Freud, que também tem uma luta muito firme contra o cristianismo. Essa próxima você já disse, provavelmente, e ainda acredita nisso. Religião e política não se misturam. Talvez você esteja achando esse discurso hoje um pouco politizado demais. Você não pode impor sua moralidade a outros. O que acontece na igreja, fica na igreja. O que acontece na universidade, fica na universidade. Você não pode legislar a respeito da moralidade. Você só pode permitir que o aborto aconteça, mas proibi-lo não. Religião não deve ser tratada em sala de aula, é um assunto particular. Deixe isso para a escola dominical. Existe uma separação entre a igreja, melhor dizendo, Deus e o Estado. Aqui nós defendemos que existe sim uma separação, mas não como eles dizem. A igreja adora um Deus, o Estado adora outro. Não venha misturar as coisas. E a mais grave, dentro do tema que nós estamos trabalhando, família educa e escola instrui. Essa é uma frase que eu ouvi depois de uma palestra de uma membro crente de uma igreja falando contra essas ideias. Pastor, a família educa, mas os ímpios, os marxistas, os nazistas, eles educam. Mas eles instruem, mas nós educamos, eles instruem, eles ensinam matemática, nós ensinamos a Bíblia, eles ensinam história, nós ensinamos o catecismo.
E nós caímos na falácia do expert. É você chegando naquela escola caríssima que você paga, e um pedagogo expert que na universidade não aprendeu absolutamente nada a respeito do que é treinar filhos, mas ele sabe tudo de uma pedagogia do oprimido. Ele chega para você e diz assim: opa, você pagou a mensalidade? Ok, você agora sai, que eu, com o meu treinamento, crio o seu filho. E as escolas ainda ficam reclamando assim: os pais não participam da vida da escola, seria tão mais fácil se os pais participassem. E os pais dizem, ou pelo menos deveriam dizer: quem participa da vida do meu filho é você, quando eu bem entender. E depois da palestra de hoje, dificilmente alguém ímpio deveria continuar participando. Vamos lá para alguns aspectos mais específicos e eu vou mostrar para vocês então a solução dessas coisas, tá? Próximo, por favor. Nós vemos aqui então 2 exemplos claros do que os nossos filhos estão lendo nessas escolas bem caras aí. Um livro aqui é O Vestido da Mamãe. Esse é um livro que eu descobri porque a minha esposa, trabalhando em uma escola particular em Teresina, participando ali da escolha dos livros paradidáticos, se deparou com esse, O Vestido da Mamãe. É um menino vestido com o vestido da mamãe, e que lá no texto vai dizer assim: quando ele usava essas roupas, os seus coleguinhas zombavam dele. E aí ele chega para o seu pai e fala assim: pai, por que eu não posso vestir o vestido da mamãe? E o pai diz: filha, porque essas roupas você só pode vestir em momentos especiais. Aí o livro termina com o menino perguntando: mas qual momento da vida não é especial, pai? Nossos filhos dessa idade, lendo essas coisas. E aí você diz: mas isso é exceção, pastor. Não é. Quem dera fosse, e nós pudéssemos então separar ali, criar uma bolha para essas questões, mas elas não são. Isso aqui é exemplo cada vez mais claro do que tem acontecido. O outro, envolvendo agora, inclusive uma história, uma narrativa bíblica, Pois é, seu Noé. Esse livro traz a explicação do porquê os dinossauros não existem mais. Os dinossauros entraram na arca, mas ao sair, Noé e seus filhos perceberam que havia alguma coisa errada. Eles cometeram um erro. Não foi um par de dinossauros que entrou, foram 2 dinossauras. E agora, ao saírem da arca, elas podiam viver a sua vida e não mais procriar. Interessante que eles nem percebem que isso contribui, na verdade, contra, o argumento da união homossexual. Mas são coisas que são colocadas estrategicamente para que essa seja a atmosfera onde os nossos filhos vão crescer. E um último slide aqui, para que nós passemos agora para a solução. Daniel C. Dennett, de uma forma bem ousada, diz: se você insistir em ensinar falsidades aos seus filhos, que a Terra é plana, que o homem não é produto da evolução pela seleção natural, então você deve esperar que lá na frente, aqueles de nós que possuem liberdade de expressão se sintam livres para descrever seus ensinamentos com o alastre de falsidades e tentarmos demonstrar isso a seus filhos na primeira oportunidade. Nosso bem-estar futuro, o bem-estar de todos nós no planeta, depende da educação dos nossos descendentes. Como é que os nossos filhos têm sido educados? Por quem nossos filhos têm sido instruídos? E são os pais que são chamados para educar e instruir. Não existe dicotomia nisso.
É o que nós fomos levados a pensar, como aquele presbítero, e acharmos que está tudo bem, porque afinal de contas, olha onde nós estamos, olha as nossas profissões, olha o quanto de dinheiro nós fazemos, por que não os meus filhos fazerem a mesma coisa? Porque se você ainda não entendeu a alegria de ver algo assim acontecendo, é porque nós também deveríamos ter tido isso aqui, e nós não tivemos. E o privilégio agora grande de nós oferecermos isso aos nossos filhos, não é apenas uma opção, é aquilo que é obediência ao que o Senhor Deus tem nos ensinado. Qual é a solução? Você pode estar desesperado. E agora, Provérbios 31. Você se lembra desse texto certamente. E da mesma forma que 2 Coríntios 6 pode te levar primariamente a pensar em casamento em julgo desigual, Provérbios 31 certamente te leva à ideia da mulher piedosa. Só que se você lembrar bem, Provérbios 31, falando da mulher piedosa, é a partir do versículo 10. Tem algo antes em Provérbios 31. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, por favor. Provérbios 31. Provérbios 31 começa assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. E aí a mãe de Lemuel continua. A mulher piedosa não é apenas piedosa por aquelas características a partir do versículo 10. Ela é mulher piedosa porque ela tem o privilégio de criar seus filhos para serem reis e rainhas no reino de Deus. E entregar nossos filhos para César não faz parte dessa missão. E fiquem tranquilas, mamães, porque se Provérbios 31 fala sobre isso, e vocês têm parte fundamental nessa questão, amanhã nós trataremos dos papais, que não têm apenas função fundamental, mas a função primordial. E como nós temos falhado nisso. E como temos deixado muitas vezes as mamães apenas cuidando e se preocupando dessa educação pactual. O livro, Quem Controla as Escolas Governa o Mundo, na verdade é um trocadilho com essa famosa frase: a mão que embala o berço ou que balança o berço governa o mundo. Isso não tem nada a ver com Abraham Lincoln, é só uma foto ali que eu encontrei. Essa frase é de um famoso poema de William Ross Wallace, que consegue capturar exatamente o que significa a transmissão de conhecimento de geração em geração. A mão que balança o berço governa o mundo. Como vai a família, vai o mundo. E se vocês ainda não entenderam o sistema educacional baseado naquilo que é contrário às Escrituras, tem como intuito primordial tirar os seus filhos de você. Eu não sei se já tem acontecido em Campina Grande, mas creio que já. Por que é que as escolas agora não apenas recebem os filhos na mais tenra idade e querem deixar os filhos por mais tempo possível na escola, nos sistemas integrais de ensino? Não é simplesmente para preparar o seu filho para passar no Enem. É para estabelecer aquilo que nós vimos de forma cada vez mais contundente. Próximo.
Robert L. Dabney, um ministro presbiteriano do sul dos Estados Unidos, há muito tempo escreveu: não pode haver, portanto, educação verdadeira sem cultura moral, e nenhuma cultura moral verdadeira sem cristianismo. O próprio poder do professor na sala de aula é moral ou uma força degradante, mas ele não pode mostrar à criança qualquer outra base moral para seu poder além da Bíblia. Portanto, meu argumento é perfeitamente claro: o professor tem de ser cristão, mas o Estado americano prometeu não ter qualquer caráter religioso, Estado laico. Então o Estado não pode ser nosso professor, ou em uma escola pública, ou em uma escola particular. Nós precisamos entender isso aqui de uma vez por todas. E o mais interessante, meus queridos, é que o que está acontecendo aqui não é invenção da roda, não é porque nós temos presbíteros brilhantes que agora então estão começando algo absolutamente novo, revolucionário. Isso aqui sempre aconteceu na história da igreja presbiteriana, reformada, confessional no mundo. A pergunta é: para onde isso foi? Onde é que isso foi parar? E louvado seja Deus então, próximo. Porque a partir disso aqui, sem qualquer utopia, nós podemos experimentar exatamente o que esse slide aqui está dizendo. Independentemente da vocação para a qual o aluno estava se preparando, a faculdade colonial buscava lhe fornecer uma educação distintamente cristã. Em Harvard, o objetivo originário da mais alta aprendizagem era conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna, e portanto colocar Cristo na base como o único fundamento para qualquer conhecimento e aprendizado verdadeiro. Yale, no início do século XVIII, declarou como objetivo principal: todo aluno deverá considerar a finalidade primordial do estudo conhecer a Deus em Jesus Cristo e, como consequência, viver de maneira santa e sóbria. Eu já sei qual é o seu argumento. Você diz assim: mas pastor, olha para onde está Harvard hoje, olha para onde está Yale hoje. Ora, exatamente, eles começaram muito bem. E basta você olhar para a história de Israel, não basta começar bem. Se você não mantém algo assim em todas as gerações, a próxima está perdida. Deus está nos dando a oportunidade, apesar de nós, apesar do nosso péssimo treinamento, de colocarmos a mão no arado, e sem sequer entendermos exatamente a gravidade, no bom sentido, das bênçãos que vão decorrer disso aqui para os nossos filhos, para os nossos netos, como o pastor Brainer já disse hoje, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Próximo. Isso não está distante de nós, meus irmãos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando define a escola confessional, no seu artigo 20, inciso 3º, diz: confessionais assim entendidas, as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior. Ou seja, a própria legislação reconhece a existência e a realidade de comunidades que pensam a educação de forma peculiar, a saber, com sua própria cosmovisão, mesmo dentro do tal Estado laico. E aqui eu queria terminar, próximo slide. Uma palestra não é suficiente para fazer você compreender todas essas coisas. Mas existe uma tentativa na Igreja do Alto Branco de treinar essa igreja a tal ponto que isso seja, na verdade, a atmosfera da igreja. Que seja uma exceção, aquele pai que ainda não entende esse tipo de coisa. E por isso, a partir daqui, nós temos a oportunidade de continuar conversando, ensinando, trocando ideias sobre isso, treinando, para que nós entendamos que Knox Kids
não é apenas uma opção interessante para os nossos filhos, é a solução daquilo que nós vimos aqui. E talvez você pense assim, mas pastor, vai começar só com a turminha lá, meus filhos já passaram da idade. Sim, aí a luta é mais difícil. Tem duas opções. A Knox Kids está começando dessa forma, isso vai ser bem claro, deixado claro amanhã na nossa mesa redonda. E vocês vão conhecer, obviamente, mais sobre isso nos próximos dias. Mas a Knox Kids, assim como outras escolas que começaram dessa forma, talvez tenham a oportunidade de já receber alunos em outras idades. Devido à consciência dos pais em entender que seus filhos estão virando sopa de sapo e precisam, então, de algo bíblico e pactual verdadeiro. E enquanto isso não acontece, no Brasil, meus irmãos, nós estamos experimentando hoje aquilo que nos Estados Unidos e em outros países já acontece há anos, que é a educação domiciliar. O meu convite a você nessa noite é que você pelo menos pense nessa possibilidade. Converse com seus presbíteros sobre isso. Enquanto a Knox, como escola confessional, como instituto confessional, não for capaz de abarcar todas as idades dos alunos, dos filhos pactuais, há essa alternativa que tem chegado no Brasil e, graças a Deus, tem sido aí em vários municípios tornado totalmente capacitado a ser aplicado, diferentemente da Alemanha, como eu mencionei. Ore por isso, invista nisso. Eu gosto sempre de lembrar que isso aqui é uma demonstração clara do pacto. Avós que já criaram seus filhos e agora, ufa, cumpri a minha missão. Tenho o privilégio de investir na escola onde outros filhos, outros netos vão estudar. É uma maravilhosa manifestação do pacto de Deus no meio do seu povo. E você conhece esse slogan, ele não é tão antigo assim, apesar dele hoje ser diferente. Mas apesar do slogan mudar, o princípio não muda muito. Governo federal, pátria educadora. Enquanto a pátria for educadora dos nossos filhos, eu ouso dizer aqui, mesmo sendo uma pátria conservadora, você ainda não vai ter entendido o que é. Quem controla as escolas governa o mundo. E Deus nos dá todas as ferramentas que nós precisamos, enquanto povo do pacto, de controlar as escolas. E o governo do mundo, por meio do reinado de Cristo, é uma mera consequência disso. Porque é baseado nas promessas dele, naquilo que ele mesmo disse, nas quais eu e você não temos vivido, pelo menos não nessa área. E você conhece de cor o Salmo 33:12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se você acha que esse versículo abre margem para a noção de um Estado laico ou de uma educação neutra, revisite o texto, revisite toda a Escritura. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele estabelece o seu domínio, principalmente nessas áreas, para a glória de Deus Pai e para a bênção de cada geração, até daquela que ainda não nasceu, como diz o Salmo 78. Vamos orar.
Senhor, Senhor nosso, quão magnificente é o teu nome em toda a terra. E esse nome, ó Deus, é aquele que o Senhor manifestou a Moisés na sarça ardente, esse nome pactual que hoje se manifesta no nosso meio, por meio das tuas promessas maravilhosas. E nós aqui, enquanto crentes no século 21, estamos vendo promessas do Senhor cumpridas, concretizadas no nosso meio. Ó Senhor, faz com que nós entendamos qual é o privilégio de uma igreja como essa, ter uma escola como essa, e nos ajuda a mensurar o impacto disso num país onde professor vota em professor, e assim nós vemos as vestes todas capturadas, e nós muitas vezes perdemos a esperança, quando na verdade nunca devemos perder, porque nada foge do teu controle. E que essa escola prospere, e que nós possamos daqui a alguns anos, se o Senhor Jesus Cristo não tiver voltado, olhar para esse dia dos pequenos começos e agradecer a tua bondade e benignidade para conosco. Nós te louvamos pelo que ouvimos hoje à noite, pedimos o teu Espírito Santo para nos guiar em tudo isso. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.